Mas foi um primeiro tempo que eu diria que o Flamengo foi à la Jorge Jesus. É tudo que o torcedor quer. Não sobe a expectativa, que senão o torcedor vai começar. Não, mas é isso que ele quer ver. Naves. Teve algum jogo esse ano que o Flamengo fez isso aí, que o torcedor ficasse tão empolgado? Não teve. Teve faltas? Teve, porque quando você disputa e tem mais intensidade, e uma coisa que a gente cobrava do Flamengo, teve, no primeiro tempo principalmente, essa intensidade com a bola e sem a bola principalmente, para tentar tirar a bola do Fluminense. Aí às vezes você chega atrasado, tem uma falta. Eu não vi no primeiro tempo nada violento. Foram faltas de jogo. Fala, meu querido parceiro rubro-negro, minha querida parceira rubro-negra. Vamos acompanhar aqui o debate da ESPN sobre o confronto de ontem Flamengo e Fluminense. Fluminense e Flamengo tá bem bacana, exaltaram o Flamengo, né? Discordei de algumas coisas ali, que os comentaristas, que o Zinho, principalmente o Pascoal, também falou. Pra mim, o melhor comentário foi o do Mauro Naves, dissertou muito bem, tá? E vamos acompanhar, tá bem bacana o vídeo, então se inscreva no canal, tem um botão aqui embaixo, inscrever-se, clica nele, a sua inscrição é muito, mas muito importante, o canal continuar crescendo, continuar evoluindo, então se inscreva, aciona o sino, deixa o like, assista o vídeo até o final para você ficar envolvido por todo o debate, que é importante também, tá? Eu reagi a algumas situações aí, vocês sabem que eu não aguento, né? Certas falácias, enfim, mas vamos acompanhar, tá bem bacana, vamos lá. O que eu quero saber é o seguinte, aqui ó, pode abrir a tela, por favor, que eu vou apontar para os dois. Diniz e Sampaoli, ontem alguém brilhou no Maracanã? A gente viu um 0-0, mas um 0-0 com muitos fatores pra gente debater aqui. Um 0-0 com o Flamengo atacando no primeiro tempo, com o Fluminense se defendendo muito bem com 1 a menos no segundo tempo. Ozinho, eu quero que você me diga as lições deste Fla-Flu. Olha, assim, o que eu enxerguei foi um primeiro tempo, o Flamengo bem superior pela postura que o Sampaoli colocou a equipe em campo. Adiantou bem essa linha de frente, marcando a saída de bola do Fluminense. Os treinadores começam a estudar os times de sucesso, principalmente. O Fluminense faz uma temporada muito boa, né? E a característica é a posse de bola do Fluminense, a saída de jogo, a construção do jogo do Fluminense. E o Flamengo e algumas equipes já fazem uma marcação mais adiantada. O Fernando Diniz diz até que gosta que isso aconteça, porque é onde sobram os espaços, porque ele treina muito essa saída de bola e é visível, a gente vê o Fluminense muito bem estruturado para tentar essa construção de jogo, às vezes arriscada, uns gostam, outros não. Na minha opinião, é boa desde que você tenha um limite. Né? Sentiu que essa pressão está levando vantagem do adversário, você tem uma hora que tem que quebrar mesmo. Né? E aí você pode treinar também a busca da segunda bola, da terceira bola na disputa. Mas eu vi um Flamengo superior, o Flamengo com mais chances, né, de gol, o Fábio novamente brilhando, o Fábio fazendo boas defesas, principalmente naquela que chuta na trave, aí ele não toca na bola, né, mas ele fecha o ângulo, o Arrascaeta erra, mas teve a cabeçada, né, do Arrascaeta também, teve chance com o Ayrton Lucas. O Flamengo propôs melhor e muita gente tem criticado. Eu vi muita coisa durante o dia, né, Dani? Mas o Flamengo abusou das faltas, foram 22 faltas. E aí vi outra gente. Assim, as mídias sociais hoje é isso, né? Você ouve de tudo, assim, você tem que filtrar. Mas eu já vi gente falando assim, tá bom, mas o Fernando Diniz, quando foi jogar contra o time do Jorge Jesus lá atrás, com São Paulo, fez 27 faltas. E todo mundo falou que ele conseguiu parar o Flamengo do Jorge Jesus. Contra o... teve um outro jogo que também postaram, falou que o Fluminense também fez muitas faltas, e aí tem um peso, outra medida no comentário. Eu prefiro comentar do futebol, não as faltas a gente vai analisar aí, se mereceu ser expulso, se não, tinha que ser expulso ou não. Agora, a estratégia do Flamengo deu certo nesse primeiro tempo. Teve faltas? Teve, porque quando você
disputa e tem mais intensidade. E uma coisa que a gente cobrava do Flamengo teve, no primeiro tempo principalmente, essa intensidade com a bola e sem a bola principalmente, para tentar tirar a bola do Fluminense. Aí às vezes você chega atrasado, tem uma falta. Eu não vi no primeiro tempo nada violento. Foram faltas de jogo que acontece. Então, assim, nessa postura do Flamengo, ele foi melhor. Foi melhor, eu acho que assim, até encurralou e merecia um resultado melhor. Agora, por incrível que pareça, no segundo tempo, logo no início tem a expulsão, que a gente vai falar sobre ela, né, Dani? Sim. Parece que quando o Flamengo for com uma a mais, ele não rendeu o mesmo jogo que foi no primeiro tempo. Eu achei que o Flamengo foi melhor. O jogo do Flamengo fluiu melhor no primeiro tempo do que no segundo. Ele teve a bola no segundo, ele jogou em cima do Fluminense, que teve que baixar as linhas. Aí o Diniz, né, estrategista, baixou as linhas, tirou o Pirani, coloca mais um jogador ali na defesa para fechar. Ele teve um problema também, o Diniz, que ele perde o craque do time ali, o Marcelo. Aí tem que improvisar o Guga na lateral esquerda. Então perdeu essa qualidade. Mas eu vi um time aplicado do Fluminense, um Ganso voltando para marcar lá atrás. O Cano sempre faz isso, né? Também ajudando, o Arias. E aí, assim, abriu mão um pouco do jogo dele ofensivo para segurar. E foi guerreiro, conseguiu. Mas muito pelo Flamengo não rendeu o mesmo jogo do primeiro tempo. Achei o Flamengo até mais lento. Não tinha espaço? Não tinha. Estava difícil de entrar? Estava. Mas essa posse de bola foi mais lenta do Flamengo. A troca de passe, a mudança de lado para pegar, para abrir um espaço, para ter uma surpresa, foi lenta. E aí o Flamengo quase não criou no segundo tempo. Eu tô lembrando daquela cabeçada do Ayrton Lucas. Defesa mesmo. Teve cruzamento, teve bola que passou, mas chances claras assim, eu vi essa e muito chute de fora da área. Mas o Flamengo perdeu uma grande oportunidade para mim de ter uma vantagem para o segundo jogo. E o Fluminense, por isso que o torcedor vibrou, aplaudiu, reconheceu e parecia que o Fluminense ganhou o jogo. Sim. Porque a situação era mais complicada. Então o resultado acabou sendo muito bom pelas circunstâncias do jogo para o Fluminense. Isso é curioso, né? Porque todos nós aqui ontem demos o favoritismo ao Fluminense. O time está mais organizado, o momento era melhor. E a torcida do Fluminense é que sai comemorando um empate. Pela circunstância do jogo, obviamente. Mas se antes da bola rolar a gente perguntasse quem assinaria esse empate, seria o Flamengo. Então, eu não sei se eu concordo com o Zinho quando ele fala que o Flamengo perdeu a oportunidade de fazer o resultado. Perdeu. Ok, estava com um a mais, mas ainda tem o jogo de volta e o Flamengo segurou um empate sem o favoritismo. Ontem nós tivemos primeiro a estreia do Sampaoli como treinador do Flamengo, né? Botando um time para marcar, botando um time que já dando uma cara de time, né, para o Flamengo, encostando 4, 5. Teve um momento que eu vi no jogo 8 jogadores do Flamengo no campo ofensivo. Achei muito interessante isso. Achei a postura do Flamengo muito interessante. Mas foi aquele malvadão soft, né? Como é que é? Malvadão soft. Domina o jogo, 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 domina o jogo. E chute no gol, não vi. E domina o jogo, 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 abafa, pega aqui, aborda ali, falta aqui, e outra falta ali, e domina o jogo, e domina o jogo, e domina o jogo, e chute no gol nenhum. E aí, vai contando. O goleiro, vamos falar a real. O goleiro do Fluminense pegou uma bola no primeiro tempo, que a cabeçada foi do Marcelo, que o debochado entra, o Marcelo salva, bota a bola, tenta tirar a bola, e o Fábio bota para escanteio. Tá lembrado desse lance, não? Sim. E no segundo tempo tem a cabeçada do Ayrton Lucas. Ele fez uma defesa num chute do Fabrício Bruno. Primeiro o Fabrício fura, depois ele joga, ele tem que tirar por cima. Muito pouco. E a cabeçada da esquerda. Como que ele tem fala? certeza até disso? Ontem só tinha mudado o idioma. Agora dominou o jogo. Como é que você fala? Faltou o quê? Contundência. Quem fala é o Sampaoli. Essa é a palavra. Não, estou falando o seguinte, o simpático Sampaoli estreou ontem. Parabéns pela estreia. Finalmente estreou no Flamengo. Ele deu alguma nota para o time do Flamengo, a marcação na saída de bola. Gosto muito desse negócio. Não é só o Fluminense que pode fazer isso o tempo todo contra os adversários. Viu como é? E viu como é que é legal o time estar treinado? Porque esses caras do Fluminense, eles treinam também com os caras marcando pressão. E eles conseguiram suportar essa pressão. Tinha hora que eu, vendo o jogo, ficava angustiado. Quebra essa bola aí, tira daí, quebra a bola. Porque fica muito abafado, sabe? Você fica ali meio que angustiado vendo o jogo, sabendo que o time do Flamengo estava abafando. Então eu achei, o jogo foi
dentro de um panorama normal. O jogo foi espetacular, o Flamengo apertou o Fluminense, criou opção, mas falhou na hora das conclusões. Né? Isso tem que ficar... Cadê o Pedro? Jesus! Cadê o cara que define o jogo? Sem esse cara não tem gol no Flamengo. Já repararam isso? O Gabigol jogou de tudo um pouco. Jogou de meia, de ponta esquerda, ponta direita, voltou, pegou a bola do volante, saiu pra cá, saiu pra lá. Mas qual é o valente do Flamengo que vai driblar pra frente? Pra quebrar a linha. Onde é que tá esse valente do Flamengo? Pra quebrar a linha. Como é que você quebra a linha? Driblando pra frente. Pro lado. Corta aqui pro lado, bota ali. Corta pro lado, bota aqui. Corta aqui e cruzamento. Mas como é que você dribla pra frente com 10 dentro da área? Você não tem 10 pra te marcar, não. É 1 contra 1. Não, tinha hora que tinha. Pera aí, minha senhora. Não tem 10 pra marcar 1, não. Então sobra 9 pra você dar o passe. Aqui é o seguinte, no 1 contra 1, tenta, seja ousado. Seja abusado. Dribla uma, vai pra dentro. Cria uma opção. Quebra uma linha de marcação. A intenção de colocar o Cebolinha, eu acho que foi para isso, né? Eu acho que eles já falaram, resumiram maravilhosamente o jogo, foi isso mesmo. Primeiro tempo melhor até do que do segundo, com 1 a menos. Mas foi um primeiro tempo que eu diria que o Flamengo foi à la Jorge Jesus. É tudo que o torcedor quer. Não sobe a expectativa, que senão o torcedor vai começar. Não, mas é isso que ele quer ver. Teve algum jogo esse ano que o Flamengo fez isso aí, que o torcedor ficasse tão empolgado? Não teve. Agora, claro, precisava sair 2-0, pelo menos 1-0, para você falar ufa, né? Que o Jorge Jesus fazia tudo isso, mas também fazia gol. E nessa ontem faltou gol, mas foi... O Gabriel saiu muito da área, né? Muito, ele também, por isso que a gente fala cadê o Pedro e tal, porque não adianta cruzar lá se o centroavante não tá lá dentro, né? Agora, assim, a gente não imaginava dizer assim, o Flamengo amassou o Fluminense, ninguém imaginava usar esse termo contra o Fluminense, e isso aconteceu sim. Fez 21 faltas. Eu li em algum lugar, não consegui confirmar aqui, que 19 delas foram no campo de ataque. Então foram faltas táticas. Não, por isso que o Zinho diz, não foi um jogo... 17 no campo de ataque. Que seja, mas de 21, 17, que seja. Vamos fazer a média, 4. 18. E 18,4 é a média de faltas do Palmeiras, o time que mais faz faltas no Campeonato Brasileiro. É 18,4. O Bragantino agora está tentando alcançar. Então, você vê, 21 é um exagero? Não. Muitos times fazem isso no Brasileirão. É muito? É. Mas no caso, ainda mais você imaginar o Palmeiras lá... Ainda no mata-mata? Que tá jogando, ter 18 de média. Então o que acontece? E não foram faltas violentas, etc. Você vai tirar uma aqui, outra ali e tal. Era falta, no meu modo de entender, tática mesmo. É aquele esquema, vamos abafar. Se perder, para o jogo. Se perder, para o jogo. Tanto que ninguém levou cartão amarelo no time do Flamengo. Poderia até, talvez, num rodízio, o cara fala assim, você já bateu, o outro bateu, vou dar e tal, mas não teve uma assim que fala assim, ele tinha que ter dado nessa e não deu e tal. Tem o lance ali do Gabigol com o Ganso, a gente vai ver depois, mas é uma outra circunstância, nada que chamasse tanta atenção. O que é estranho é só 5 do Fluminense, isso é muito estranho, parece que não tinha nem chance de fazer falta, porque quem menos faz no Campeonato Brasileiro, em média, é o Grêmio e tem 11 de média. Então 5 é um número sim muito pequeno. 21 não é para o time do Flamengo, não vai repetir isso tanto, a ponto de, no Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem em média 15. Então 21 sai um pouco, mas são faltas diferentes. E agora, que o Felipe Melo merecia sair, eu não tenho dúvida. Estão dizendo sim, mas o Léo Pereira lá no Campeonato Carioca, naquele lance Cotis, merecia. Tá bom, lá para mim o cara errou. Merecia sim o Léo Pereira. Não significa que agora o Felipe não vá merecer. Errou lá, então vamos errar aqui. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Para mim errou sim quando não tirou o Léo Pereira lá. O Ortiz também estava, não era o último homem, não estava indo no rumo do gol, que é o que o Felipe marca ontem, né? E eu acho que o Daronco também marca, tipo, ele estava indo num tapa na diagonal e no rumo do gol. Sim. Mas se ele escapa ali, o segundo tapa do Gabigol seria no rumo, seria para dentro da área. E o jeito que foi a falta... Eu acho que o Felipe ainda queria dar um tapa nas costas ali, que não conseguiu acertar. Ele chega rasgando, eu acho que tinha que sair. Ok. O Léo Pereira lá no campeonato também merecia. Tá? Ok, então também merecia. Então o cara errou lá, mas para mim não errou agora em tirá-lo. Só que o Flamengo não ganhou o jogo. Então, quando o Zinho diz, perdeu a oportunidade, você falou, discorda. Tinha um a mais, porque o empate... Claro que antes ele assinaria um empate, porque o Fluminense era o favorito.
Mas depois que você vê o primeiro tempo daqueles, você fala, pô, eu tinha que sair ganhando. Pra acreditar. Eu tinha que inverter essa vantagem, então. Eu ganhar de 2-0 para no próximo jogo eu ser o favorito com 2-0 de vantagem. E isso não aconteceu. Então, foi bom para o torcedor ver um novo Flamengo, um jeito que, como diz o Pascoal, estreou o técnico, é isso aí. Mas em termos de resultado, não valeu, né? Sim, 0-0 no placar. Daqui a pouco a gente vai falar aqui das questões de arbitragem, vamos colocar as encenações ruins, né? Podiam fazer uma peça juntos, o Gabriel e o Samuel. Até rima, mas nenhum dos dois ia merecer o Oscar, não, Pascoal. Daqui a pouco a gente fala disso. Agora, Pascoalzinho, o que aconteceu com o Sampaoli ontem? São Paulo estreou. Então vamos ouvir o homem. Roda o Sampaoli aí pra gente, por favor. Eu valoro muito o que passou no jogo. Valoro o domínio, o protagonismo, jogar contra un time confiante como el Fluminense hoy y bueno, y ser Flamengo de verdad, o sea, Flamengo con autoridad aquí y imponerse no Maracaná, que bueno, que me trabalho, eu penso que hoy es un punto de partida para el crecimiento de la mentalidad del jugador con este escudo y la obligación de hacer todos los juegos de la misma forma que hoy. O time protagonizó 90 minutos contra un rival un rival que venía muy bien. Incomoda la no posibilidad de que o time no gane con tanto dominio. Hay que trabajar mucho los tempos ofensivos, hay que intentar tener más claridad en la definición. Tá aí, Zinho, falando em mais clareza nas definições e em repetir a intensidade, né? A gente tá vendo aí uma comparação com o Fluminense em relação aos outros jogos do Fluminense. Ele conseguiu tirar ali muitas vantagens que o Fluminense vem apresentando ao longo da temporada. Posse de bola, passes certos. Anulou no primeiro tempo a questão da posse de bola do Fluminense, né? Primeiro jogo de Arrascaeta e Gerson, obrigada. Juntos, tem o Pedro para voltar. Dá para começar a desenhar esse Flamengo competitivozinho a partir de agora? Sampaoli tem razão? Assim, a gente sempre diz isso, né? É o melhor elenco, já ganhou tudo e a coisa não acontecia. Muitas contusões, problemas físicos. Eu acho que assim, o segundo tempo do Arrascaeta não foi bom. Ele ainda não fez aquele jogo do Arrascaeta, né? Que eu adoro o Arrascaeta, acho ele um baita de um jogador. Mas assim, não só os gols que ele perdeu, mas a intensidade, a movimentação dele caiu. O time cai um pouco nessa intensidade, domina o jogo. Aquilo que o Pascoal fala, eu acho que é muito pelo segundo tempo. Toca. Só não concordo que não teve chute. Teve chute, mas de fora da área. As chances dentro da área foram poucas, mas mérito do Fluminense. Agora, o que o Sampaoli diz, e eu acho que o que ele está acreditando, e o que eu enxerguei, é que 11 contra 11, o Fluminense inteiro fisicamente, que era o primeiro tempo, e o Flamengo inteiro, o Flamengo foi melhor, foi superior. O Flamengo dominou o jogo e teve chances claras para fazer o gol. Foram 19 finalizações do Flamengo contra 7 do Fluminense. Chama atenção porque todos nós, inclusive eu, colocava o favoritismo para o jogo no Fluminense, que vem nos encantando com o futebol. Mas é aquela coisa, a gente sabe que o Flamengo tem time para jogar e ser superior também a qualquer outra equipe, mesmo o Fluminense na fase que está. E aí vem essa motivação do Sampaoli de passar isso para os atletas. Tem que ser dessa forma em diante, não pode diminuir. Não está com condição, ele vai para o banco. Ele colocou Vidal, Matheus França, Everton Cebolinha, né? Ele foi no banco buscar peças para manter um ritmo forte que eu acho que diminuiu, né, muito pela boa marcação, pela boa... O Nino falou isso pós-jogo. Muita gente fala da nossa parte ofensiva, mas a gente treina muito essa marcação em linha baixa, e o Fluminense fez bem feito isso também. Achei que o Vidal entrou numa rotação diferente do que se pedia. O Matheus França sabia que ali era para pilhar, minutos finais, vamos para cima e tal.
O Vidal parecia estar numa outra rotação. Um destaque também para o Ganso. Eu não sei se ele quis jogar para o Sampaoli, não na qualidade, que ele vem jogando pra caramba, mas na dedicação. Pô, ele tava lá nos escanteios, cortando bola, pulando lá com a Arrascaeta. O Cano marcando também. Hein? O Cano marcando mas o Cano também. faz sempre isso. O que fez o Ganso O Cano já faz isso. O Arias faz isso, o Cano faz isso, o Arias volta, o Arias é o motorzinho. Muito bem, né? A gente criticou em algum momento o Diniz porque ele não sabe se defender. Ontem ele soube bem. Não. E dedicação, foi uma entrega. O torcedor do Fluminense saiu dizendo, aí, é nosso time de guerreiros. Mas ele não foi lá para ver isso. Ele foi ver um espetáculo, ele esperava ganhar e bem do Flamengo. E aí depois falou, pô, tá vendo? Na raça a gente segurou com 1 a menos e tal. O Zinho tem razão, chutou bastante, 18, 19 vezes, mas só 3 no gol. Acabou que o Fluminense chutou 5 no gol, dá 7. Mas enfim, para quem esperava o 3-3 que nem eu, tô frustrado. Pronto. Eu tinha colocado 2-2, também não deu. Acertamos deu. pelo menos um empate, presidente. Fala, Pascoalzinho. Não, eu tinha colocado 2-1 no Fluminense. Eu cheguei mais próximo, eu botei 1-1. Modesto, tá vendo? Boa. Modesto. Aquele amigo do Zinho ainda não chegou, né? O Cezinho, ele não mandou mais mensagem hoje, eu não sei. Deve estar falando time de guerreiros, e tal. Ele veio aqui. Ele teve aí? Foi aí hoje? Puxa vida. Não, ele veio assistir o jogo comigo. Tá. Não consegui. Ele tocou aqui, eu tive que abrir, né? Mas saiu comemorando, Zinho, ele, o 0-0? Não, se o Fluminense ganhasse o jogo, eu ia tirar uma foto dele e ia mandar no nosso grupo, pra vocês conhecerem. Ele tava com a camisa do Fluminense. Entendi. É danado, hein? Fala, então, Pascoal. eu acho que também o Fluminense, nesse empate, tem um lado positivo, uma vitória do Fluminense. Porque o Fluminense sabe atacar, mas defender é danado. Não. O Fluminense se defendeu muito bem, de maneira correta, né? Se posicionou e ainda depois, com as alterações, o que fez o treinador do Fluminense? Ele tira aliás, o Pirani, eu acho que destoou, né? Sim. Né? Tanto que ele substitui o Pirani, né? O Fernando Diniz percebeu isso, tira e bota o zagueiro, botou o Manuel. E aí depois botou mais um zagueiro, David Braz. Quase que ele faz o gol naquela cabeçada lá, o Santos teve que tirar, no finalzinho do jogo. Então, se modelou também a partida. O Fluminense se modelou o jogo. E é impressionante, Pascoal, não sei, se você está assistindo ao jogo, independentemente, né? Nesse jogo aí eu não tenho torcida, eu quero ver o jogo. Rapaz, o Flamengo amassando, lá dentro da área. Aí você fala assim, qualquer time aqui, sobrar a bola, o zagueiro vai dar um bicão. Não dá. Os caras estão com 8 em cima e querem tocar ali atrás, no escanteio, no canto. Não foge aquele estilo, não é, Dani? E a matada do André? Foi bonito o jogo. O maior tumulto dentro da área, o André sai aqui jogando. Você fala, pô, chuta pro mato e tal. Não tem essa de chuta pro mato, não. Ele é muito veterano pra ter 20 anos só. Eu vou dissertar ainda sobre, mas porque eles vão começar a falar de arbitragem, entendeu? Não quero entrar nesse assunto de arbitragem, que eu já fico puto com os caras falando que o Flamengo o Flamengo era pra ter tomado cartão, aí o Diniz chora na coletiva. Nossa, foram muitas faltas. E aí você pega a média do Palmeiras, é basicamente o número de faltas que o Flamengo fez no jogo, sabe? É um negócio assim impressionante. Mas algo que eu separei aqui pra falar com vocês, pra mim o que melhor comentou foi o Mauro Naves. Porque o malabarismo que a imprensa tá tentando fazer hoje para encobertar o amasso que o Flamengo deu no Fluminense é um negócio impressionante. Mas a gente já exaltou isso aí no outro vídeo. Mas eu separei aqui uma parte que o Zinho fala. Porque o Flamengo perdeu a oportunidade de vencer o Fluminense. Tudo bem, a gente sabe, o Flamengo é um time que, porra, a gente fica muito puto, chega ali pra fazer o gol, não faz, finaliza pra... Não é que não cria chance, cria, mas não chega na hora de fazer o gol, não faz. A gente tá cansado de saber disso. Mas é o seguinte, esse papo de que perdeu a oportunidade, isso aí, meu amigo, eu já ouço desde 2019. Quando teve aquele empate em 1-1 do Flamengo contra o Grêmio, lá dentro da arena do Grêmio, o Flamengo fez volume para meter 4 no Grêmio, fez só 1, teve vários gols impedidos, inclusive um que é polêmico até hoje, mas tudo bem, o Flamengo depois meteu 5. E aí é justamente isso.
Flamengo perdeu a oportunidade de eliminar o Grêmio. Se não eliminou o Grêmio agora, não elimina mais. Segundo jogo, 5-0 Flamengo no Maracanã. 5-0 Flamengo. Então esse papo, sabe? Esse papo furado aí, velho, na boa, não cola pra mim. Não cola. Sampaoli foi lá, achou o calcanhar de Aquiles do Fernando Diniz, deu na pancada e ele vai pra entrevista coletiva falar de arbitragem pra desvirtuar o assunto, né? Desvirtuar o assunto, que foi que o time dele tomou amasso. Esse é o assunto principal, né? Usando aquela tática de Renato Gaúcho. Perde e vai pra coletiva falar de outra coisa pra também jogar pressão na arbitragem pro segundo jogo, né? Essa é a estratégia, mas o segundo jogo é mando do Flamengo, tá? Se inscreva no canal, acione o sino da notificação, amassa o like, tamo juntão, saudações rubro-negras.